Olá, amigos do Francisco de Paula. Estamos aqui mais uma vez nesse ambiente virtual, compartilhando algumas impressões, alguns sentimentos, algumas emoções, sempre à luz da doutrina espírita que nos consola, nos agasalha. Estamos há pouco mais de 60 dias da quarentena. Muitos brasileiros em casa, alguns outros nos ajudando a ficar em casa, que são os profissionais que atuam nas atividades essenciais. E seja dentro de casa ou fora dela, me parece que existe um sentimento comum de insegurança, incertezas, como vamos lidar com tudo isso. Às vezes me parece, e falo isso por mim mesma, não é uma dedução por observar os outros, que não vamos sair dessa, que essa situação vai durar muito tempo e que talvez até nem consigamos resistir a esse tempo todo com algum equilíbrio. Outras vezes me sinto fortalecida, percebo que as outras pessoas estão se movendo em ações solidárias, isso me anima, porque, nossa, tem jeito, né? E vamos vendo as vitórias, as pequeninas vitórias de uma pessoa que se curou, apesar da avançada idade, daquele outro que foi assintomático, né? Daquele outro que adoeceu e está bem. Enfim, vamos vendo a garra e a obstinação de profissionais da saúde, não só da saúde, mas aqueles que dão o suporte à saúde, não é? Trabalhando com denodo, trabalhando com alegria, e vamos passeando por essas emoções, vez por outras de ansiedade, vez por outras emoções que nos remetem ao medo, vez por outra emoções que nos levam ao mau humor, à agressividade, à irritação. Isso tudo vai cozinhando dentro de nós, nesse caldeirãozinho da bruxa que todos nós temos dentro de nós, e vamos lidando com esses tempos. Me parece que o objetivo é esse mesmo. Me parece que o projeto de Deus para nós, né, nesse momento da humanidade, é exatamente entrarmos em contato com a fluidez das nossas emoções, dos nossos sentimentos, sem trabalhar muito as personas que de regra usamos, né? No ambiente espírita nos comportamos de tal forma, no ambiente profissional de outra. E essa prática, essa atitude, esse comportamento que tendemos a exacerbar aqueles comportamentos em que somos melhores aceitos, e isso é um treinamento de encarnações, nesse momento não funciona mais. O nosso treinamento foi por água abaixo. E aí é o grande encontro com aquele ser que de fato somos. Inseguros, medrosos, raivosos, irritados, impacientes, ansiosos, deprimidos. Então esse é um grande encontro. E a vantagem está exatamente em só podermos construir comportamentos, atitudes de fato reais, sólidas, se nos basearmos no material interno que temos. E se esse ser irritado, entediado, muitas vezes desesperançado, é o ser que somos, é a partir desse ponto que nós devemos nos construir em profundidade. É um convite para irmos para dentro, para o templo interior que somos nós. Em nenhum momento devemos nos recriminar ou julgar esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento. A melhor postura é a postura do diálogo, onde devemos conversar com essas partes nossas, com essas nossas inseguranças, com os nossos medos, conversar à luz de tudo que nós aprendemos
de tudo que nós sentimos na casa espírita, no ambiente espírita, que é a nossa base de religião e de religiosidade neste momento. Precisamos de nos debruçar nessa parte de nós que anda com medo, anda triste, anda ansiosa, com a luz da outra parte de nós que já tem algum conhecimento. Essa parte que se alegra ao ver as ações solidárias, essa parte que se compromete também com ações solidárias dentro da sua possibilidade, nem que seja um telefonema para alguém que está sofrendo, para um idoso que está sozinho, para um parente distante. Outro dia eu ouvi uma história muito bacana de uma pessoa que estava pensando sobre si, sobre a sua infância, revisitando o álbum de fotografias, né? Muito comum, né? Hoje em dia a gente está lá catando o nosso baú, abrindo o nosso baú de lembranças. E ela viu uma foto de uma grande amiga dela da adolescência e da juventude. Só que no meio desse caminho de amizade, de grande carinho, elas se desentenderam. E a pessoa não era só amiga, era prima, eram primas, e elas se desentenderam. Uma foi morar em outro estado do Brasil, essa pessoa que eu estou contando a história mora no Rio, e ela começou a sentir uma vontade muito grande de ligar para essa pessoa, que ela não falou mais. Se desentenderam, se distanciaram e ninguém falou mais com ninguém. Então, ela pegou, depois de uns 2, 3 dias do ligo ou não ligo, faço ou não faço, e se zangar, e se a gente brigar? E aí, essa pessoa foi conversando com ela mesma, ó, se brigar, brigou, se zangar, zangou, mas a minha vontade é fazer, eu vou fazer. Passou a mão no telefone e ligou para outra pessoa. E qual não foi a surpresa dela? Elas passaram 1h e tanto, quase 2 horas conversando, choraram muito, depois riram muito. E as mesmas impressões equivocadas que uma tinha, a outra também tinha. Tiveram oportunidade de conversar sobre esse impasse e esse relato foi feito com um grande alívio. Percebia-se no rosto dessa pessoa que relatava a alegria de ter se livrado daquela questão. E aí fiquei pensando, olha que bacana, né? Lá nas fotos ela foi encontrar, foi reviver aquela emoção e foi lá atrás naquela emoção para consertar aquele caminho, para mudar o rumo, para desanuviar aquela emoção gravosa de agressividade, de animosidade que ficou lá atrás entre ela e a prima. Muitos de nós carregam marcas semelhantes e necessidades idênticas. Partimos do mesmo ponto, né? São os arquétipos, estamos ali, temos a mesma massa, o mesmo ingrediente. Então precisamos também pensar o que devemos fazer, né, de bom, de positivo, de grandioso. Quando voltamos o nosso olhar ao futuro, ao que nós podemos fazer, naturalmente esse nosso sentimento de insegurança, de medo, ele vai se diluindo em nós. E para complementar esse nosso caldeirãozinho e como lidar com um caldeirãozinho de emoções durante a quarentena, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma página que está no livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. É um livro de 2017, portanto recente, e ele é o capítulo 15 que fala de libertação. Aqueles que tiverem, por favor, deem uma lidinha, confiram. E ela vai colocando para a gente, a mentora Joana de Ângeles, vai colocando pela psicografia de Divaldo Franco, que existe uma escravidão que nós conhecemos, que é aquela escravidão política, social, que nos impede a liberdade de ir e vir, as comunicações, que nos impede de fruir em plenitude os nossos direitos humanos, nos limita na saúde, na educação, através da desigualdade social. Ela traz essa temática de uma maneira bem interessante. E ela diz, isso é uma forma de escravidão, né? Desigualdade de oportunidades, que nós vivemos socialmente no nosso Brasil, e também vários outros países vivem
essa mesma questão. Mas ela chama a atenção que existe uma forma de escravidão que é muito mais perversa, até porque é silenciosa, e que castiga de uma maneira impiedosa as pessoas, né, que sofrem desse tipo de escravidão, porque dilacera os sentimentos e rouba a paz. E esse instrumento de escravidão é o que nós impomos a nós mesmos como sendo o apego a coisas e a pessoas. E esse apego, ele tem origem no egoísmo. É o egoísmo que gera uma paixão detestável, uma paixão a pessoas e a coisas, e que tem lá atrás, por trás disso tudo, como pano de fundo, como o grande móvel que justifica isso, exatamente o egoísmo, como eu disse antes. E com toda certeza, se nós nos libertarmos desse egoísmo infeliz, nós poderemos experimentar a libertação, apesar de estarmos guardados em casa, restritos às condições sociais que nos encontramos, impossibilitados de viver aquele sonho, aquela ilusão, aquela fantasia. Estaremos dentro da nossa vida enquanto encarnados e estaremos libertos, que é o que todos nós desejamos, né? É muito comum nessa época de quarentena ouvirmos relatos de sonhos passeando na praia, olhando o mar, a montanha. E dessa forma, cuidando do egoísmo, estaremos internamente libertos para essas práticas de uma forma contínua, né? Porque estaremos em harmonia de sentimentos e com aquela sensação, né, subjacente a essa harmonia de sentimentos, aquela sensação de paz. Mas a grande pergunta, que dizem por aí que vale $1 milhão, é como é que a gente chega nisso mesmo, hein? Como é que a gente consegue superar isso? Bom, é um caminhar. Primeiro, nós precisamos entender que o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa insegurança que experimentamos aí ao longo desses dias, a nossa variação de humor, ela tem por base o nosso egoísmo. Por quê? Porque estamos tão apegados às coisas, aí escutamos aquelas notícias que falam, olha, a economia, o desemprego, a dificuldade de circular dinheiro, aí nós já pensamos ali, né, a nossa parte inconsciente, se não a consciente, e agora como é que vai ser? Como é que eu vou manter o meu padrão? Aquele padrão que eu estou acostumado. Nós não pensamos assim, nossa, eu já tenho tanto em excesso, se eu perder esse excesso aqui não vai ter problema nenhum. A gente não pensa isso. A gente não vai ler o Livro dos Espíritos lá na lei de conservação, que ele fala na pergunta 715, necessário, que é o subitem, né? Necessário e supérfluo. Onde a pergunta diz, como pode o homem conhecer o limite do necessário? A gente não pergunta se a gente está no limite do necessário, porque o medo, o desespero, ele pode ser até justificável quando nós estamos no limite do necessário. E a gente não pode esquecer que existem muitas pessoas que estão nesse limite. Então, por isso, daí a nossa responsabilidade em ajudar essas pessoas, em estender a mão a essas pessoas. Então, num primeiro momento, nós pensamos, não vou poder realizar aqueles sonhos que eu planejei, aquela viagem, ou aquela festa, ou a formatura do filho, enfim, né, o casamento de não sei quem, todas aquelas questões que estavam na nossa programação antes desses 60 dias divisores de águas. Então, esse medo, essa insegurança decorre do nosso egoísmo, sim, do nosso apego às coisas. E decorre também esse pavor, essa ansiedade, do nosso apego às pessoas. Imagina se as pessoas queridas que nós temos ao nosso lado morrerem, pegarem o Covid, forem a óbito. Como vai ser? E se nós morrermos, pegarmos o Covid, formos a óbito?
Mas a gente não pergunta por quê? Porque eu amo tanto, eu queria ficar perto. Ok, mas vamos morrer de qualquer forma, nós e as pessoas que nós amamos, né? Estamos aqui de passagem, né? No movimento de ir e vir. Então precisamos pensar nesse apego às pessoas. E Joana não está querendo dizer que nós não vamos gostar nem amar as pessoas, de jeito nenhum, porque o amor, quando verdadeiro, ele liberta. E sobre isso, sobre essa forma de amar de uma maneira liberta, nós temos até uma questão no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala das penas e gozos terrestres. Lá na questão 936, Kardec pergunta aos espíritos como é que as dores inconsoláveis dos que sobreviveram, então imaginem uma família, né? Vamos imaginar que uma pessoa dessa família, pai, mãe ou filho, desencarna. Aqueles que sobreviveram, que estão aqui, sofrem dores inconsoláveis. E a pergunta de Kardec é: como é que isso se reflete nos espíritos que desencarnaram? Como é que fica o espírito que desencarnou quando os seus familiares que sobreviveram experimentam dores inconsoláveis pela partida dessa pessoa? Bom, os espíritos respondem que o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra. Mas acontece que uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, quer dizer, ele sente que é uma dor que não passa, que é uma coisa desesperada, que há uma dor excessiva. Ele vê falta, o espírito desencarnado vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com este. Então, veja, nós, ao tomarmos uma atitude de desconsolo, nós não prejudicamos aquele que está lá. Ele fica triste, fica chateado, claro, toca penosamente, mas ele compreende, já pelo seu estágio de desencarnado, que isso vai constituir um obstáculo ao adiantamento desses inconsolados. E talvez até a possibilidade deles se reencontrarem num curto espaço de tempo. E aí Kardec, lá nessa pergunta 936, ele escreve, ele faz a seguinte comparação: 2 prisioneiros numa cela, por anos ganham uma amizade muito grande. Um desses prisioneiros, recebe o alvará de soltura antes do outro. No momento em que o primeiro vai embora, o outro começa a se desesperar. Que espécie de amor é esse? Porque o grande amigo deveria ficar feliz pelo outro ter ganho a liberdade e não se desesperado por ele ter ficado na cela. Então percebam como nós temos o apego às pessoas que amamos. Então eu usei aqui um exemplo bem assim, limite, que seria o desencarne, mas isso acontece até mesmo quando o nosso filho sai de casa, chega mais tarde e a gente está em casa arrancando os cabelos. Por quê? Porque o nosso egoísmo, a nossa necessidade de poder e controle ainda é algo tão expressivo no nosso comportamento que nós começamos a querer que o outro faça aquilo que nós desejamos, seja no campo do comportamento, seja no campo das ideias, e a tudo isso nós chamamos apego às pessoas. E a base disso aí é o egoísmo. Então que possamos sempre ter essa ideia, né, do prisioneiro, porque quem ama verdadeiramente liberta. Essa é uma frase de Joana de Ângeles que está lá no livro A Psicologia da Gratidão. Porque nós precisamos, na verdade, nesses tempos, aproveitar para fazermos um exercício de ampliação da consciência. Encontrarmos com essas emoções que estão tão à flor da pele, para que possamos, de fato, avaliar o que é importante para nós e o que não é importante para nós.
lembrando aquela frase de Jesus que diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Quantas vezes nós focamos no nosso dever, na nossa justiça, em reparar o nosso caminho, como a história da pessoa que eu contei, que foi reencontrar com a prima, não é? E nos voltamos, como temos que fazer sempre, não só nos tempos de quarentena, ao nosso reino de Deus, ao nosso templo interior. Quantas vezes conseguimos fazer isso com eficiência? Né? E aí na frase de Jesus: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será acrescentado. O resto, meus amigos, as coisas, as pessoas, elas virão e nos auxiliarão naturalmente. Se tivermos dentro de nós trabalhado, cultivado esse reino de Deus e agirmos com justiça, com correção, mesmo que essa justiça importe que nós sacrifiquemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É assim que tem que ser. Senão a lei de justiça não seria uma lei divina. E aí, a partir dessa visão, vamos ganhando um discernimento para elegermos o que de fato é importante para nós, sob a ótica da imortalidade. O que é legítimo para nós, separando dentro dessas nossas emoções e dentro dessas nossas queixas, dentro das nossas insatisfações, dentro das necessidades que nos aparecem nesses momentos de quarentena, o que realmente é importante, o que é legítimo. O que eu estou sentindo que tem valor, o que eu estou sentindo que é verdadeiro, ou o que é fruto do meu egoísmo, do meu medo, da minha insegurança. É importante que tenhamos a nossa mente essa separação, a necessidade dessa separação. Porque, como Joana fala no texto Libertação, o que detemos, o que retemos, vai ficar aqui na Terra. Só vai seguir conosco, o que nós somos. O que nós temos fica para lá. E aí, quando começamos a pensar sobre essa perspectiva, fica mais fácil valorizar coisas e pessoas. Compreender que coisas são úteis e o excesso para nós, além de ser inútil, é prejudicial. Compreender que pessoas devem ser amadas, abraçadas, beijadas, cuidadas e só. Nada mais. Não devemos esperar que pessoas atendam às nossas necessidades, não devemos pensar que pessoas pensem como nós, não devemos esperar que pessoas ajam como nós, enfim, não devemos utilizar o nosso complexo de poder, a força bruta, para obrigar aquele que está ao nosso lado a ficar parecido conosco, porque é um ato de extrema vaidade, né? Acharmos que ser parecido conosco é o melhor caminho. Precisamos aprender a ser feliz com aquilo que dispomos, liberando qualquer tipo de excesso a favor daqueles que realmente sofrem da carência. Quanto dos nossos excessos podem servir para satisfazer as necessidades legítimas de alguém que nada tem? E aí ela complementa essa página e vamos também encerrando o nosso bate-papo, quando ela diz que nós precisamos exercitar o verbo servir. Precisamos do exercício do verbo servir. Primeiro, com gestos de simpatia. Você já ligou para alguém hoje que está sozinho, que é idoso, que pode estar inseguro, para bater um papo com essa pessoa? Dá uma ligadinha, pega no telefone, é um gesto de simpatia. A simples escuta de alguém, dos seus medos, né? Se você não tem nada para falar, fique quieto, só escute, que já será assim um grande gesto de simpatia e muito importante na vida dessa outra pessoa. Outra coisa que precisamos cultivar a partir do exercício do verbo servir é a alegria pelo dever cumprido. Quando temos condições de nos integrar a uma campanha ou auxiliar na distribuição de quentinhas ou de roupas ou de qualquer coisa com toda a segurança e proteção
aquelas pessoas em situação de rua, aquelas pessoas que se encontram debilitadas, que nós conhecemos, nós experimentamos algo incomum, que é a alegria do dever cumprido. É uma sensação de plenitude, um pouquinho só, pouca coisa, mas que ela vai crescendo na medida em que nós vamos praticando o verbo servir. E vamos enxergando na miséria do outro a nossa própria miséria. Vamos vendo que nós somos tão iguais àquele outro que está naquela situação de penúria e de tristeza. E quando anoitece, se a noite fica mais fria, nós logo lembramos daqueles rostos, daquelas pessoas, como elas devem estar. Esse é o grande elo, é o grande elan que nos une. E vamos construindo aí uma teia de amor e de solidariedade, até que a gente possa, nesse exercício, nessa escadinha de exercício do verbo servir, conseguir que, de fato, de coração e alma, possamos doar tudo que temos e que nos retém na retaguarda, tudo que nos prende, possamos, de fato, exercitar isso de maneira a deixarmos todos os excessos, tudo aquilo que nos prende à retaguarda. E aí, com toda certeza, estaremos verdadeiramente livres. Em qualquer lugar que estejamos, ainda que estejamos na prisão, como Sócrates, né? Que foi o amigo tentou resgatar Sócrates da prisão. Ele disse, mas eu não estou preso. Você veio aqui fazer o quê? Não, vim te dar liberdade, mas eu não estou preso. Sendo que no dia seguinte Sócrates foi sentenciado à morte. E em qualquer circunstância, se formos verdadeiramente livres, estaremos plenos e felizes, sem medo do futuro e sem angústias no presente. Então possa ser esse caminho que vai trazer esse resultado da pessoa verdadeiramente destemida quanto ao futuro e sem angústias no presente. Possamos alcançar um pedacinho desse estado de alma e que Jesus, o médico de nossas almas, nos auxilie enquanto a humanidade nestes momentos tão tensos, tão difíceis, mas que temos absoluta certeza que são decisivos, históricos, emblemáticos, para que possamos nos tornar seres humanos mais humanos. Façamos cada um de nós a nossa parte e vamos com toda certeza, com o auxílio dos bons espíritos, de Francisco de Paula, de todos os queridos que nos cercam, que nem percebemos, mas que estão à nossa volta neste momento e muito mais perto que antes, porque sabem, né, do tamanho da dor que estamos passando e que eles passam também nas repercussões na espiritualidade, que possamos ficar mais tranquilos, encararmos os nossos medos com mais tranquilidade, para que possamos de fato exercitar esse verbo servir de uma maneira profunda e verdadeira. Muito obrigada pelo carinho de sempre de vocês. Olha, um grande beijo. Eu desejo que estejam todos bem, da melhor forma possível, aproveitando esses momentos para se construir com paz e com equilíbrio. Um beijo carinhoso.